Meus caros irmãos e irmãs que me acompanham diariamente, a paz de Jesus, de Maria, o aconchego desses dois sagrados corações. Durante muitos anos, por que não dizer séculos, ficou a ideia de que vida de união com Deus era tão somente para sacerdotes e religiosos, religiosas, monges e monjas de clausura. Nessa dinâmica, a igreja não percebeu que estava perdendo muito tempo na conversão das almas e na edificação, não é? Digamos assim, do corpo místico de Cristo na igreja da terra. Durante muitos anos e séculos, passou-se a ideia de que somente os religiosos gozavam da intimidade com Deus, que para ser totalmente de Deus haveria que abraçar a vida sacerdotal, a vida monástica, a vida religiosa. A partir da década, não é, digamos assim, de 50, 60, a situação pós-conciliar, surgem os institutos de vida secular com mais força, os leigos e as leigas consagradas, homens e mulheres que, sem estarem numa determinada congregação, sem estarem entre as quatro paredes de um convento, mosteiro ou seminário, levam uma vida de observância, uma vida de piedade, uma vida de contemplação, uma vida consagrada a Deus. Infelizmente, os leigos e as leigas consagradas, como se fosse uma prateleira de baixo para cima, são menos reconhecidos na igreja, até desfavorecidos. Mas essa turma está segurando, digamos assim, a onda da realidade eclesial atual. São inúmeros os institutos de vida consagrada para leigos que não se apresentam como tais, que não precisam ser identificados como tais. Tem institutos até que preferem que seus membros não comentem, que nem usem nenhum símbolo. Mas o que eu quero dizer hoje é que a vida com Deus é para todos, que a vida de intimidade com Deus é para todos, que a vida de comunhão com a pessoa de Jesus é para todos, que a experiência do Espírito Santo é para todos. Não são apenas os religiosos, os sacerdotes, um determinado movimento, um determinado grupo. A gente pode criar a expectativa de que determinada comunidade seja muito fervorosa, mas ela não detém os direitos autorais de Deus. A gente pode até admitir que uma vida contemplativa, por exemplo, como a das carmelitas, seja uma vida muito edificante e que nos estimula a virtude, e é de fato, mas elas não têm o celular de Deus, entende? Elas não têm direitos autorais à vida espiritual. Elas são irmãs que estão tentando a própria salvação e, por causa disso, a salvação do mundo. E elas sustentam a igreja com a sua oração, mas nunca numa atitude de privilégio. Pode acontecer que a gente encontre monges anacoretas que vivam, em completo isolamento, no deserto, mas isso não tira de nós o direito de ter vida de intimidade com Deus. Por exemplo, eu sou um eremita urbano, que é a nova modalidade que tem crescido de 20 anos para cá. São homens e mulheres que fazem da sua casa, seu apartamento, seu sítio, seu mosteiro, seu eremitério, o seu lugar de convivência com Deus, o seu lugar de interioridade, sem necessitar abraçar a vida de congregação, de ordem religiosa ou de vocação clerical. Durante muito tempo, a leitura dos livros dos santos eram deixados de lado, sobretudo os grandes místicos, porque se passava a ideia que aquilo era para contemplativos, para religiosos e religiosas. Não, irmãos, nunca foi. A experiência de Deus é de todo batizado. Um sacerdote não é maior do que eu no sentido da vida espiritual, ele é maior do que eu na hierarquia da graça. Uma religiosa, um religioso, um seminarista, um monge, uma monja, eles podem não ter a comunhão com Deus que um leigo tem. Eles podem não rezar como um leigo reza. Sim, cumprem horários da liturgia das horas, mas uma irmã pode estar rezando muito distraída, um religioso pode estar rezando por obrigação, um seminarista pode fazer da liturgia das horas a sua coroa de espinhos, enquanto um leigo encontra delícias em rezar vésperas, em rezar laudes, em rezar as horas menores. Por quê? Porque nós temos que acabar com essa ideia de que a experiência de Deus é para doutos, inteligentes,
né? Graduados eclesiasticamente, favorecidos pelo Vaticano, pessoas de ênfase nacional. Por exemplo, esses pregadores da renovação carismática. Maravilhoso o trabalho que fazem. Mas eles passam uma ideia de que só eles têm a experiência de Deus. E ali eles vêm distribuir as migalhas com o povo nos congressos Brasil afora. Assumem uma postura de seres iluminados, de pessoas altaneiras, de pessoas únicas, quando um pronunciamento da CNBB pode silenciá-los. Uma intervenção canônica pode acabar, não é, com a grande farra de pregações pelo Brasil inteiro. Aliás, a renovação carismática é especialista nisso, de querer passar para as pessoas que somente ela tem a experiência do Espírito Santo. Não, 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 não. Tem a renovação carismática, a experiência do Espírito Santo, como todos os movimentos têm. Você não pode negar o brilho de um apostolado da oração, a importância na história de uma Legião de Maria, de um movimento dos focolares, de um catecumenato, né? Nós não podemos negar a experiência de Deus constituída por leigos. Porque aí nós teremos que abandonar a igreja, porque ela é um ciclo vicioso, né? De favorecido, de privilegiado, de pessoas grandes, importantes, né? Quando a gente se encontra com um senhor arcebispo, o respeito, a reverência é própria da função que exerce. Mas nunca porque me sinto inferior ou ele tem domínio sobre mim ao ponto de esmagar minha dignidade. Quando eu estou com um cardeal, o meu respeito é um respeito, digamos, canônico, pela pessoa que ele é e representa na igreja. É um príncipe, né, da igreja. Quando eu estou com uma religiosa, elas não gostam mais dessa expressão hoje, mas elas são esposas de Jesus. Sim, não gostam, não é? Elas são servidoras do reino, batalhadoras pela verdade, pela justiça social, direito do pobre, do menos favorecido, e estão a serviço do Deus da vida, né? São os resquícios da teologia da libertação e do comunismo na vida consagrada. Então hoje eu queria falar para você que é leigo, né? Aprimore sua vida espiritual, aprofunde seus conhecimentos na leitura das obras dos santos, se dedique mais à vida eucarística, à vida mariana, à leitura, à meditação, à lexio divina da palavra de Deus. Introjete em você aqueles valores que lhe pertencem por causa do batismo. Não se agarre a ideias do tipo a vida cristã é para alguns. Infelizmente, a igreja alimentou essa ideia durante séculos, se perdeu muito. Por isso, hoje, o protestantismo, o espiritismo, o budismo, né, está tão disseminado, está tão espalhado, porque a igreja reservou para os privilegiados o que não era para os privilegiados. É para toda pessoa que segue Jesus. Uma religiosa é uma pessoa que segue Jesus, nada mais, nada menos. Agora, decidiu consagrar toda a sua vida a Ele. Um religioso, idem. Um sacerdote é um outro Cristo, mas ainda assim dentro da grande comunhão dos fiéis. E é muito bonito encontrar um sacerdote que pensa isso, né? Eu sou um na comunhão dos fiéis a serviço dos meus irmãos, não sentado em um tálamo, não sentado num trono a ser reverenciado, cultuado, aplaudido, convidado para grandes festas, premiados, localizado na sociedade como ser ilustre. Não, um sacerdote de verdade sabe que é um servidor, né? Ele está a caminho de Nazaré, como diz Charles de Foucault. Então, muitas pessoas perderam a vida espiritual porque foi passada essa ideia que essa profundidade de comunhão com Deus é para religiosos, ou para pessoas da alta hierarquia da igreja, ou de determinados movimentos que hoje em dia já não têm mais a importância que tinham por causa dessa boçalidade eclesiástica, dessa boçalidade espiritual que só fez arruinar o movimento internamente e hoje é um lugar de divisão, de contenda, de fofoca, de tanta mentira, tanta fajutagem, né? Então, hoje a gente vê os movimentos como a renovação carismática como um dom para a igreja, mas não como eles quiseram se estabelecer, como os únicos pioneiros, né, da ação do Espírito Santo. Hoje isso não está mais em voga, isso já cai facilmente no conceito dos fiéis, assim como a teologia da libertação pensou que iria levar o comunismo para toda a igreja através de Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff. E hoje a teologia da libertação é olhada como suspeita, porque é a teologia, na verdade, da morte de Deus.
E aí nós precisamos entender que trabalhar pelo pobre, lutar pelas causas indígenas, trabalhar pela unidade das nações, trabalhar pelo desfavorecido, sempre numa dimensão pastoral eclesiástica, doutrinal, canônica e romana, sempre ligada à pessoa do senhor arcebispo, sempre ligada aos nossos bispos. Outro dia eu estava numa conferência e um senhor disse no microfone, porque eu pensei que ele ia fazer alguma pergunta sobre o tema que eu estava fazendo, né? Pregando, trabalhando com eles, e ele disse: olha, irmão, eu considero que a CNBB não mais nos representa. Nós não devemos nenhuma consideração à CNBB. Eu disse: não, meu irmão, o que você está dizendo é mais do que uma heresia, é um perigo. Se você acha que os nossos bispos não representam mais a sucessão apostólica e, portanto, Jesus, perdoe-me, você não está no lugar certo. Me perdoe, você não é igreja. Você não comunga da unidade, você não se senta no banquete da unidade. Se você tem zanga com um bispo, com o pronunciamento de um determinado bispo, isso é uma coisa que a gente trabalha dentro de nós, no emocional, no racional, né? Eu não sou obrigado a concordar com tudo, mas eu posso peneirar e ficar o que é bom. E se há uma coisa que eu preciso, é ter unidade com os bispos do Brasil, porque senão a coisa fica realmente um cavalo solto e nós viramos como que católicos errantes, na expressão, né, do teólogo Charles Martin, que dizia, né, a pior coisa é um católico errante. O que é um católico errante? Ele não tem pouso fixo, ele não tem parada fixa. Ele é um azougue. E nós não queremos ser um católico errante. Nós queremos ser um católico fixo na ideia de Jesus Cristo e na sua prática. Portanto, a minha reflexão de hoje é isso. Você tem direito a todas as doses de contemplação. Você tem direito a chegar a todas as moradas identificadas por Santa Teresa d'Ávila. E não só as carmelitas, né? Que são tão maravilhosas, mas que, infelizmente, muitas vezes passa a ideia de que elas somente são as mulheres de Deus. Você, mulher casada, pode ser mais santa que uma carmelita ou tanto quanto. Você, mulher viúva, pode ser tão santa como uma Clarice ou mais que, ou tanto quanto. Você, homem casado, você pode chegar à plenitude da experiência de Deus como São João da Cruz. É claro que as graças de Deus são para todos, os planos são particulares. O que Deus pediu a São João da Cruz, talvez não peça a mim e você. O que ele pediu a Santo Agostinho, talvez não peça a mim e você. O que ele pediu a Santa Dulce dos pobres, não peça a mim e a você. Nessa canonização agora, diz Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, muitas mocinhas se aventuraram a sair nos tugúrios, nas favelas, já desanimaram. Por quê? Porque o que elas faziam era dom e vocação. Era chamado específico e tinha uma graça para isso. Então hoje eu quero deixar essa reflexão. Você tem direito à mais alta comunhão com Deus e procure isso. Você tem direito à mais alta contemplação e procure isso. Você é chamado a uma vida de integral comunhão com Deus e procure isso. Não se sinta aprisionado, rebaixado, não é? Numa condição de que os religiosos têm, os sacerdotes têm. Sim, eles têm, mas na vocação específica, que não impede a unidade com todos e que nem retira o direito do leigo ser tão santo quanto. Muita gente perdeu tempo pensando que podia viver a fé somente em detalhes, em segmentos programados. Muita gente perdeu tempo em não acolher o dom total do amor de Deus em suas vidas, sem depender de determinados movimentos, de grupos que outros sim geraram muito fanatismo na igreja e prejudicaram a caminhada da igreja no Brasil. Então hoje está aparecendo leigos muito conceituados, muito esclarecidos, muito radicados na verdade, estabelecidos na doutrina, proclamadores do certo, instrumentos válidos das mãos de Deus a serviço da igreja, em consonância, em unidade com os bispos, com os sacerdotes, religiosos. Leigos muito conscientes do seu papel, da sua vida de intimidade com Deus, da sua vida sacramental. Que Deus assim nos abençoe e que a nossa reflexão de hoje traga para você alegria.
Você não precisa entrar no Carmelo para ter a experiência profunda de uma mística. Você não precisa ser uma clarissa, uma concepcionista, um beneditino, um cartucho, um cisterciense, um sacerdote. Só o batismo justifica em você essa vida, porque é o batismo que justifica a vocação dos padres, dos monges e monjas religiosos, religiosas. Sem o batismo, a vida deles, o sacerdócio deles, a vida religiosa, seria realmente uma ilusão, uma fantasia, né? Um devaneio. Então você, meu irmão, minha irmã leigo, leiga, alegre-se. A vida contemplativa é para você. A vida de meditação e comunhão com Deus lhe pertence. A vida de total união com a Trindade é sua. Não deixe ninguém desfavorecer, diminuir você, recolocar você em lugares e dizer que nós sim somos, nós sim podemos. Essas estruturas já estão no chão e tem telhado de vidro para o povo de Deus atual. Um abraço do irmão Emanuel Maria, aqui no Mosteiro dos Jesuítas em Baturité, olhando esse cenário lindo, essa vastidão, onde nada habita, senão a presença de Deus, e rezando por você que me escuta, que está em comunhão e unidade comigo.